Olha, Alan, é muito simples. É o seguinte. Deixa eu só botar aqui no carregador. Pronto. Tu vai colocar aqui portal de periódicos CAPS. Aí clica nesse. Aí vem aqui, ó, acesso CAF. Aí clica acesso CAF. Aí você digita UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. Aí clica em enviar. Aí vai aparecer essa tela. Aí o que é que você faz? Coloca o seu CPF e coloca sua senha do SIGA. A senha que você usa para fazer a matrícula, para ver nota, enfim. Aí clica em enviar. Aí, beleza, pronto. Você está acessando esse portal por UFPE. Você acabou de ganhar permissões para poder baixar os artigos que normalmente são pagos. Só que por você ter esse acesso ao UFPE, você acaba baixando eles de graça. Aí, se você já estiver usando a internet da UFPE, você não precisa fazer esse passo a passo, porque ele já acessa direto. Você, quando clicar acesso café, não vai precisar colocar a sua senha do SIGA. Mas beleza. Aí o que é que você faz agora? Você vem aqui, ó, lista de bases e coleções. Aí dá um OK. Aí aqui, ó, lista de bases e coleções. Aí tem, olá, digita o termo de busca. Você vem e coloca Web of Science. Aí, cadê? Pronto. Aí aqui ele devolveu a coleção principal, o Cielo, que é o Cielo que a gente tem no Brasil, e outras mais. Só que aí a gente vai agora dar uma olhada nesse segundo aqui, que é a coleção principal da Clarivate. Dou um clique e vem aqui, ó, ver no editor. Aí, peraí, né? Pronto, tá carregando. Pronto. Esse daqui é um campo para a gente fazer buscas simples ou fazer buscas mais estruturadas. Para você fazer uma busca mais estruturada, você vem aqui em Query Builder, que você vai construir a sua query mais específica, com mais definições, né? Você vem aqui, por exemplo, eu quero buscar a palavra oil em todos os campos. Aí você clica aqui, adicionar query. Confira em todos os campos tudo que tiver a palavra oil. Aí vamos colocar agora tópico. O tópico tem que ser rock, rocha. Então ele vai procurar tudo que tiver oil ou not. Procura tudo que tem oil e todas as rochas que estão em tópico. Ou todas as rochas que estão em tópico. Ou não, aquilo que eu quero aquilo que tenha tudo relacionado a oil, mas que não seja rocha. Isso aqui é aquela lógica de programação. Mas nesse caso aqui vamos colocar oil e rocha. Aí vamos dar uma pesquisada. A base de coleções é a principal, né? Ele retornou 41.258 artigos relacionados a esses termos. A gente pode trabalhar com isso tudo? Pode, mas vai ser algo muito maçante. O que é que você pode fazer, né, de diferente? Você volta e vai refinando essa query aqui até chegar numa filtragem que você acha coerente para a sua revisão de literatura. Aí o que a gente pode fazer mais aqui? Deixa eu colocar tomography, tomografia, vamos ver quanto ele já diminui. Para 965. Pronto, já encontrei, já fiz uma filtragem interessante. Feito isso, o que é que você faz agora? Ou você vai selecionando tudo de 50 em 50, ou você vem aqui exportar e ele vai te dar todos os formatos possíveis para exportação desses metadados. Esses metadados são de nome de autor,
fonte de informação, título, resumo, palavras-chave, quantas citações, quais artigos foram citados, quais são as referências desses artigos, enfim, onde ele está, né, o DOI, todos os metadados possíveis que foram corretamente cadastrados na base de dados. Aí o que é que eu uso aqui? Se eu não estou enganado, o VozView ele usa o TXT. Só que para você evitar problema, você baixa o máximo de formatos possíveis. Então, aqui eu uso o RIS. Para que eu uso o RIS? O RIS você usa essa informatação para aqueles softwares que fazem referência de artigos. Então, Zotero, Zenodo, Zotero, Mendeley, deixa eu ver o outro. Aquele que tem um logotipo do elefante, ele também aceita esse tipo de formatação. E isso ajuda em quê? Ao invés de você fazer uma citação e ter que digitar, né, fazer tudo manual, você meio que automatiza esse processo de fazer citações no texto e depois ele faz toda o tópico de referências automaticamente na formatação que você quiser. Então pronto, aí vamos baixar aqui. Como a gente tem menos de 1000 informações, dá para baixar tudo de uma vez. Só que se tiver mais de 1000 informações, aí você vai ter que sair picotando ele e baixando de pedaço em pedaço. Isso dá mais trabalho para depois juntar. Mas em alguns casos vai ser necessário, né? Aí qual é o conteúdo que você quer baixar? Eu venho aqui, ó, seleções customizadas, editar. E o que eu faço? Eu baixo tudo. Todas as informações possíveis. Salvar seleções. E exportar. Aí ele aqui vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Ele está demorando mais um pouco. Não, foi. Pronto. Eu baixou a primeiro formato de arquivo, né, que é o RIS. Aí agora a gente vai baixar no TXT, que é Plain Text File. E mesma coisa, seleciono tudo, vem aqui embaixo, todas as informações estão ticadas e vem aqui em exportar. Aí ele vai baixar. Eu vou baixar em Excel também, só para deixar uma salvaguarda, né? Baixou. Agora Excel. Mesma coisa. Pronto, beleza. Baixei todos os dados que eu queria da base de dados do Web of Science. Aí agora o que é que você faz? A gente vai conferir se está tudo ok. Deixa eu apagar isso aqui. Downloads. Deixa eu colocar aqui. Data de modificação. Pronto. 1, 2, 3. Os 3 arquivos que a gente está trabalhando foram baixados aqui. Agora vamos abrir o VozView, que você vai lá no site, VozViewer. Aí clica aqui. E vem em Download VozView 1.6.20. Esperar um pouquinho, né? Pronto. Baixar para o Windows, né? Acredito que você esteja usando o Windows também. Aí, aqui ele é pouco, mas minha internet tá lenta, ele vai demorar um pouco. Aí o que é que eu vou fazer? Eu já tenho esse arquivo. A gente vai cancelar ele aqui. E a gente vai na tua pasta aqui, Alana Revisão de Literatura. Entra. Aí aqui, ó, aqui eu já tenho o VozView descompactado. Eu abro e clico nele aqui. Dou 2 cliques.
Como eu já tenho o Java instalado, ele já vai abrir direto. Mas na primeira vez que você for utilizar ele no seu computador, ele vai exigir que você instale o Java. Aí o que é que você vai fazer? Ele automaticamente já vai te direcionar para o site com a versão correta para baixar o Java. Aí você vai fazer o passo a passo. Baixar, abrir como administrador, sim. Aí ele vai baixar e depois vai dar o OK. Quando ele fazer isso, tu reinicia o computador e dá 2 cliques de novo no VozView que ele vai abrir tranquilo. Bom, no meu caso aqui ele já abriu, porque eu já instalei o Java, né? Aí eu venho aqui, ó, Create. Criar a base de dados através de dados da rede. Você pode fazer isso. Criar a base de dados a partir de dados bibliográficos, que é o que a gente vai fazer, que a gente tem esses dados, a gente baixou ele. Ou criar mapa baseados em dados de texto. A gente tem essas duas opções que são mais fáceis de fazer e que elas abrangem já tudo. Essa primeira, dá para baixar? Dá. Só que não é interessante agora, é uma coisa mais avançada. Vamos aqui, baixar, criar mapas baseados em dados bibliográficos. Você quer baixar isso através do DOI. Se você tiver todos os DOIs dos seus artigos, você já pode fazer isso direto. Mas como a gente já tem o arquivo já pronto, com tudo já tratado, a gente vem aqui, ó, ler dados de arquivos de base de dados bibliográficos. E dá um Next. Aí aqui você vai escolher ou Web of Science, ou Scopus, ou Dimensions, ou Lens, ou PubMed. Como a gente está trabalhando com Web of Science, vamos dar 2 cliques aqui. Aí beleza. Aqui você volta. Eu estou na pasta de downloads, que é onde estão os arquivos que a gente acabou de baixar. Deixa eu ver aqui. Pronto. O arquivo que a gente vai usar é o TXT. Save Drags TXT. Que é o único que aparece aqui, ó. Porque o formato que o Web of Science trabalha no VozView é o TXT. Se você for trabalhar com Scopus também, lembrar de baixar ele como Excel ou como CSV, que vai ser o que vai aparecer lá. Mas como a gente está trabalhando aqui com o Web of Science, vai ser o TXT. Aí dá um Next, aí ele vai ler o arquivo, pronto. Isso daqui é a configuração para você gerar as suas redes bibliométricas. Então, aqui ele está perguntando para ti o que é que você quer analisar a partir desses dados. Então você quer analisar a coautoria de autores. O que significa isso? Quando o autor 1 aparece, o autor 2 aparece também no mesmo arquivo, no mesma informação. Quando uma revisão aparece que tem José, Maria também está junto nesse trabalho. Então ele vai analisar essa coautoria de autores. Coautoria de organizações é a mesma lógica, só que ao invés de você usar autores, você vai usar, por exemplo, universidades, institutos. Quando um instituto aparece, o outro também aparece nesse mesmo estudo. Coautoria de países. Então, quando um país aparece num artigo, o outro também aparece. É basicamente essa lógica no primeiro tipo de análise. No análise de co-ocorrência, ele olha a questão das palavras-chave. Então, ele vai analisar quando uma palavra-chave aparece, a outra, ela também pode aparecer. Então, quando a palavra óleo aparece, a palavra rocha também vai aparecer, ou isso não tem relação? Então, ele vai analisar esses clusters de informação e essas relações, essas co-ocorrências desse material. Aí aqui vem autores chaves, keywords plus, eu acho que são palavras-chave a mais, né? Esse aqui eu não entendo muito bem não. Mas qualquer dúvida, tu pode vir aqui, ó, na interrogação e ele já te explica direitinho, ó, co-authorship analysis, aí, the relatedness of items of determined based on their numbers de co-autores no documento. Ou seja, ele já vem com a explicação também. Aí aqui segue, né? Citações. Então, quando um documento
como esse documento ele é citado nos outros arquivos. Aqui ele já acopla a bibliografia e analisa o documento, a fonte, o autor, a organização, o país, relacionado às referências que estão naqueles artigos que a gente baixou. Cocitação, então quando um artigo ele é citado, o outro também ele é citado. Então, citação de fonte, citação de autor. Nesse aqui, método de contagem, pode usar sempre o full, que ele não dá problema. Se você for fazer uma análise bibliométrica mais avançada, aí você vai analisar a diferença entre um ou outro. Mas nesse início você pode usar full counting, que já resolve. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Citações. Vamos ver citações de documentos. Quais são os documentos que estão sendo mais citados, que estão bombando dentro daquela base de dados que a gente baixou? Dá um next. Número mínimo de citações por documento, ou seja, quantas citações o documento tem que ter para poder a gente conseguir considerar ela na nossa rede. Vamos colocar aqui 1. Beleza. Para cada um dos 865 documentos, o número de links de citações vai ser calculado. Ou seja, quanto mais documentos, mais pesado vai ser esse cálculo desse software. O documento com o maior número de links vai ser selecionado. O número de documentos a ser selecionado é 865. Você não muda isso aqui, deixa ele sempre no máximo. Beleza, ele já fez a conta. E ele já gerou aqui os links, ou seja, quais são os artigos chaves que eles estão se envolvendo nesses novos materiais, quais são esses documentos. Você já tem ele aqui, mas a gente vai gerar a rede. Só que aí o que eu te indico? Para facilitar depois a sua análise pessoal, você dá um clique no botão direito e está aqui, ó, selecionar todos os documentos, desselecionar todos os documentos e exportar documentos selecionados. Você vem aqui, exportar documentos selecionados e coloca citações, documentos mais citados. Ele vai gerar um TXT que depois você pode abrir ele no Excel, né? E agora, se você der um finish, ele vai mandar, ele vai tirar uma dúvida, ele vai dizer, olha, alguns desses 865 itens da sua rede não estão conectados com nenhum outro. A maior conjunto de itens conectados consiste em 481 documentos. Aí ele pergunta para ti, você quer mostrar esses itens linkados ou quer mostrar todos os itens? Aí eu dou aqui um sim, para ele mostrar apenas aquilo que tem ligações a todos aqueles outros artigos que eles não estão se relacionando dentro dessa rede, ele está eliminado já. Então aqui só tem 481 documentos. E aqui ele já gerou a rede. Cada cor ela significa um cluster, um núcleo de informação, ou seja, esses artigos que estão em vermelho, eles estão conversando entre si sobre a mesma temática. Os de laranja também, o verde, o cinza, são núcleos de informação. Eles possuem algumas características que fazem com que eles sejam agrupados desse jeito. Só que alguns artigos são tão importantes que mesmo ele sendo de um núcleo, ele acaba expandindo para outras temáticas. Então, por exemplo, esse daqui do Josh 2012, quando você aproxima na bolinha, ele aparece aqui embaixo, ó, autor Josh M, Esteban Del Pian, Sarot e Derhurst e Clenel. Aí o título desse artigo é compartilhamento de propriedades do laboratório de caracterização. Ele foi postado no Jornal da Ciência de Petróleo e Engenharia no ano de 2012. Então, beleza. Esse artigo aqui ele acabou sendo tão impactante que nesses artigos novos que a gente baixou, ele está sendo citado. E ele está no núcleo roxo, no núcleo bege
no núcleo verde, de fato, que é o dele de origem, o cinza e o azul marinho e o azul claro. Então você vê que ele é um artigo de alto impacto, né? Já outro aqui, ó, Tan Maldin 2019, ele acaba só, vamos dar um zoom, a gente usa a bolinha do mouse para aproximar. Ele só tem uma ligação, um artigo aqui que não dá para ver o que é, aqui Wang. Então o coitado só teve uma ligação com Wang 2022. Deve ser alguma coisa mais específica, alguma coisa recente, que ainda não é tão desenvolvido, tão explorado. Mas assim, tá aqui. Ele teve uma ligação. Aqui, ó, no Crevor 2012, ele é um artigo que ele tem uma certa relevância, porém ele não está ligado a tantos núcleos de informação. Ele está aqui um artigo rosa e outro no marrom. Mas a grande maioria dele está no núcleo de informação que ele foi inserido. E aqui a gente tem 3 abas, né? Network Visualization, Overlay Visualization, Density Visualization. Aqui a gente tem escala, por exemplo, eu quero que a bolinha fique mais marcante. Eu quero que ela fique mais esbelta aqui, para não ficar sobrepondo as informações. Aí eu venho e vou modificando e ajustando conforme fique mais coerente para a análise, né? Ó, aqui já dá para ver melhor quantas ligações o Safe 2017 ele faz, né? Ele é multinúcleos ali. E aqui você pode também ajustar tamanho de fonte, letra, tamanho de letra, enfim, um monte de coisa, espessura da linha. Quando a gente vai em Overlay Visualization, ele já tem uma análise diferente. Qual é a ideia daqui? Ele considera o ano. Ó, a gente está vendo que o primeiro não tem barrinha de ano. E esse segundo tem. Aqui a gente tem artigos que vão de 2014 até 2024. Ou seja, mesmo a gente tendo restringido lá atrás, ele aqui nas referências dele tem referências que vão até antes disso, né? Porque aqui está 2014 e ainda tem um mais escuro do que 2014. Ou seja, tudo que foi anterior a 2014 pode estar em roxo. E a gente vê que para esse conjunto de informação que a gente extraiu, já existe muita literatura condensada, já sintetizada, desenvolvida. Por quê? Porque os principais materiais, os principais artigos, eles estão no azul escuro, no roxo, né? Quer dizer o quê? Que isso daqui é de 2014, 2010, ó, tem um aqui que é de 1999, ou seja, isso já é um tema que ele está bem desenvolvido há muito tempo. Mas mesmo assim tem um ou outro lá, estudo novo para complementar. Por exemplo, esse aqui de Matyushev. Ele é um artigo recente e que ele causou certo impacto, né? Porque ele está sendo citado, ele está citando materiais recentes, ou seja, é um novo núcleo de informação. Se a gente comparar os dois, ó, esse núcleo verde, ele é um estudo recente, porque ele está ali amarelo, verde, azul claro. Ele é uma tendência dessa área, dessa fronteira científica, ou seja, a gente está chegando no estado da arte. Esses artigos maiores, mais citados, com mais conexões, eles já são algo mais já estão consolidados, enquanto essa fronteira aqui de conhecimento está surgindo agora, né? Que tem essa do Zhang, do Matyushev novamente, né? Ele se autocitando aqui, ele se autocitando novamente, então talvez seja uma fronteira de conhecimento bem específico, né? E agora a gente vai em Density, ou seja, para esse conjunto de dados, onde está o peso da informação? Ele está aqui embaixo, no núcleo rosa, vermelho. Ele está um pouco aqui em Okabe 2004, que ele é basicamente o marrom. Então, isso daqui são o que causou
maior impacto e que a gente pode captar. É isso aqui. Além disso, né? Além dessas abas, a gente tem essas daqui, ó, itens, ou seja, cluster 1. Quem é o cluster 1? É o mostrar cluster em visualização, é o cluster vermelho. Ele separa tudo que está envolvido no cluster 1. Cluster 2, que é o verde. Então ele separa todos os artigos que estão no cluster 2. E quando você aproxima nele, ele aparece aqui embaixo o título, os autores, aonde está postado esse material e o ano daquele material. E análise. Análise é uma coisa mais específica. Eu não sei se vale a pena você alterar esses parâmetros do VozView, mas a princípio você finge que isso aqui não existe, porque se você se não souber o que está otimizando, você vai acabar estragando a rede bibliométrica. Aí você vai ter que refazer tudo do zero. Mais chato de se fazer. Por enquanto você não mexe em nada nisso aqui. Mas com esse material, esse antes que eu te expliquei essa parte de análise, você já consegue desenvolver vários insights ali e pode pegar os melhores artigos, o melhor cluster, para você fazer o seu panorama e apresentar o estado da arte através da sua revisão de literatura. Se ficar alguma dúvida, tu vai me dizendo... primeiro, vê esse vídeo, vai anotando qualquer dúvida e depois a gente conversa.